Ao longo da história da literatura universal, muitos se perguntam onde estão as grandes escritoras mulheres. O fato é que a tradição europeia e também das Américas sempre deixou de lado grandes escritoras e suas obras maravilhosas. Mas o mesmo não pode se dizer da Escandinávia. Nessa terra mais setentrional da Europa, vemos exemplos de escritoras com obras monumentais, textos que encantam, fascinam, seja pelas suas descrições de paisagens, pelos dramas de vida ou pela representação da sociedade em que essas mulheres viveram. Venha conosco fazer uma jornada pelas damas da literatura escandinava. Vamos começar essa série tratando da personagem de Selma Lagerlöf. Selma nasceu em 20 de novembro de 1858, na propriedade rural de sua família Marbacka, na província de Värmland, na Suécia. Ela foi ensinada em casa, onde também ouviu muitas lendas e contos folclóricos de sua família, principalmente de sua avó paterna. Leitora ávida, Lagerlöf também compôs sua própria poesia, que lia em eventos comunitários. Num casamento em 1881, Eva Fritzl, uma feminista conhecida, ouviu alguns dos versos de Lagerlöf e a encorajou a dedicar seu talento às causas femininas. Como resultado, Lagerlöf frequentou o Royal Women's Superior Training College, em Estocolmo, na Suécia, onde estudou. Em 1885, seu pai morreu, deixando muitas dívidas. Então, a amada propriedade de Marbacka de Lagerlöf acabou sendo vendida. No mesmo ano, ela começou a dar aulas no ensino médio para meninas, dedicando seu tempo livre a diversas causas sociais, enquanto escrevia à noite. Em 1891, Selma Lagerlöf publicou o seu primeiro romance, talvez sua obra mais conhecida, A Saga de Gösta Berling. O livro não recebeu muita atenção até ser traduzido para o dinamarquês no ano seguinte, quando um influente crítico ajudou a torná-lo um sucesso, tanto de crítica quanto de público. Até hoje, essa é uma de suas obras mais aclamadas. Em 1894, ela publicou sua primeira coletânea de contos, Os Lindna Lankar, traduzido como Links Invisíveis ou Enlaces Invisíveis, de 1899. Ela recebeu bolsas de redação da família real sueca e da Academia Sueca e deixou o ensino para se tornar escritora em tempo integral. Durante a década seguinte, Lagerlöf escreveu vários romances, livros infantis e coleções contendo múltiplos contos. Um deles era chamado de An Saga under Andra Zagor, de 1908, que foi publicado com o título de A Menina de Marshcroft, em 1910. É aqui, nessa coletânea, que está um dos contos mais famosos de Selma Lagerlöf, A Lenda da Rosa de Natal. A Suécia e o mundo reconheceram o estilo único de escrita de Selma Lagerlöf, que foi fortemente influenciado pelas lendas e contos folclóricos que ela ouvira quando criança nas terras escandinavas. Seus contos imaginativos e românticos contradiziam diretamente o realismo corajoso que estava em voga na virada do século. Em 1904, Lagerlöf foi premiada com a Medalha de Ouro da Academia Sueca. Em 1907, suas vendas de livros estavam tão bem sucedidas que lhe garantiram dinheiro para comprar de volta a casa e o jardim onde ela cresceu, em Marbacka. Em 1909, Selma Lagerlöf tornou-se a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura e, obviamente, também a primeira escritora escandinava, sueca, a receber tal premiação. Em 1910, com o dinheiro do prêmio, ela conseguiu recomprar o restante da propriedade em Marbacka. Em 1914, ela recebeu a maior homenagem de seu país ao se tornar a primeira mulher eleita para a Academia Sueca. Durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra, Lagerlöf contribuiu muito do seu tempo para ajudar outras pessoas. Durante a guerra, ela participou do movimento de resistência contra os nazistas
e ajudou vários artistas e intelectuais alemães a escapar da fúria de Hitler. Ela também doou sua medalha de ouro do Prêmio Nobel para ajudar a Finlândia a financiar sua luta contra a União Soviética. Em 16 de março de 1940, Selma Lagerlöf morre de um derrame na sua propriedade querida de Marbach. Após conhecermos, no nosso primeiro encontro, a arte, a literatura e a estética de Selma Lagerlöf, vamos no segundo encontro falar de Karin Boye. Ela nasceu em Gotemburgo, também na Suécia, e se mudou com a família para Estocolmo em 1909. Ela estudou na Universidade de Uppsala de 1921 a 1926. Sua primeira coleção de poemas era intitulada Nuvens, ou Moln, em sueco. Enquanto vivia em Uppsala e até 1930, Karin Boye foi membro do grupo socialista Clarté. Entre 1929 e 1934, Karin Boye foi casada com outro membro do grupo, Leif Bjork. Em 1932, depois de se separar do marido, ela teve um relacionamento com Grunan Bernström, que trocou o nome de Gunnar Egerhoff, que era sua primeira esposa, pela nova e mais jovem Karin Boye. Boye, infelizmente, cometeu suicídio, tomando pílulas para dormir depois de deixar sua casa em 23 de abril de 1941. De acordo com os relatórios policiais dos arquivos regionais de Gotemburgo, ela foi encontrada deitada em uma rocha numa montanha com vista para o Allinsas, perto de Boutelsbagen, por um fazendeiro que estava fazendo um passeio pela região. Hoje existe um monumento comemorativo em homenagem à escritora no local. A carreira literária de Karin Boye iniciou em 1931, junto com Eric Masterton e Joseph Hilkin, fundando uma revista literária chamada Spectrum, na qual introduziram a obra de T.S. Eliot e os surrealistas na Suécia. Junto com o crítico Eric Masterton, eles traduziram The Wasteland, de T.S. Eliot, para o sueco. Karin Boye teve um papel importante na tradução da obra de Eliot para o sueco e é possivelmente muito conhecida na Suécia pelos seus poemas, os mais proeminentes dos quais são Claro que Dói e Em Movimento, da sua coleção Os Fornos, ou Herdarna, de 1927, ou Pela Árvore, Forträttsskal, de 1935. Karin Boye foi membro da instituição literária sueca Samfundet de New, de 1931 até a sua morte. Ela escreveu um romance chamado Crise, mostrando sua crise religiosa, seu lesbianismo e bissexualidade. Os romances dessa escritora, principalmente O Despertar dos Méritos e Muito Pouco, são textos onde a escritora explora a dramatização, tanto masculina quanto feminina. Fora da Suécia, sua obra mais conhecida é provavelmente o romance Kallocaina, de 1939. Inspirado no apogeu do nacional-socialismo na Alemanha, é um retrato de uma sociedade distópica, na mesma linha do romance 1984 de George Orwell, embora tenha sido escrito 10 anos antes de 1984. E também da obra Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Nesse romance, um cientista idealista chamado Leo Kahl inventa calocaina, uma espécie de soro da verdade, ou calocaína, em algumas traduções. Quando ela morreu, foram escritos 2 epitáfios bem diferentes para Karin Boye, sendo mais conhecido o poema Amazona Morta, Dot Amazon, do poeta Hjalmar Gullberg, no qual ela é retratada como muito morena e com olhos grandes. O outro epitáfio foi escrito por seu amigo íntimo Ebelinde, intitulado Amigo Morto, Dode Kamerad. Neste segundo epitáfio, ela não é retratada como uma amazona, mas sim como uma pessoa normal, pequena e cinzenta pela coloração morta, mas livre das batalhas e das dores que padeceu. É interessante a obra de Karin Boye, pouquíssimo estudada fora da Suécia, e nós vamos ter a ocasião, no nosso segundo encontro, para aprendermos sobre a arte de Karin Boye. No nosso terceiro encontro, vamos falar de Isaac Dinesen, que pouca gente pode achar que conhece,
Na verdade, esse era o pseudônimo usado por Karen Dinesen Blixen-Finecke, ou simplesmente Karen Blixen, que viveu de 1885 a 1962. As histórias colocam Karen Blixen entre as maiores escritoras da história da literatura dinamarquesa. Ela nasceu em 17 de abril de 1885, filha de um rico fazendeiro, aventureiro e escritor, e em 1914 foi para a África, onde se casou e comprou uma fazenda de plantation para café. Após o seu divórcio, em 1921, ela sozinha administrou a propriedade até que um desastre econômico a força a voltar para a Dinamarca em 1931, onde vive o resto de sua vida na propriedade da família, Hungestelland, perto de Copenhague. Os anos na África, dizia a própria Karen Blixen, foram os mais felizes da vida dela. Por isso que ela, desde o início, tinha um sentimento de pertença ao continente africano. Se ela não tivesse sido forçada a sair dali, ela teria escrito mais tarde, não teria se tornado escritora. Então, de certa forma, para a infelicidade dela e alegria nossa, muitas obras foram produzidas justamente em função desse exílio forçado. Nos dias sombrios antes de partir, ela começou a escrever algumas das histórias e contos que ia contando aos seus amigos entre colonos e nativos na África britânica. Ela escrevia em inglês, a língua que se usava na África inglesa, e os seus livros geralmente apareciam simultaneamente nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Dinamarca, escritos em inglês e reescritos para a língua dinamarquesa pela própria Dinesen. A primeira coleção dela, 7 contos góticos, vai aparecer nos Estados Unidos em 1934. Foi uma sensação literária, um imediato sucesso de crítica e público, e a reação na crítica dinamarquesa, no entanto, foi bastante fria. A literatura dinamarquesa, como nós vamos discutir no nosso terceiro encontro, era ainda muito dominada pelo naturalismo, como havia sido nos últimos 60 anos anteriores à publicação da obra. E o trabalho da Karen Blixen foi, na verdade, uma reação contra essa ficção de análise sóbria e realista. O segundo livro, de Dinesen, Fora da África, de 1937, era uma recriação brilhante dos seus anos africanos, também sucesso de público e crítica em todos os lugares em que foi publicado. Embora tenha muito pouco em comum do ponto de vista estilístico e formal com os contos, nessa obra ela descreve as suas experiências que formaram as visões sobre a vida e a arte. Depois ela vai produzir uma terceira obra, bastante central na sua produção literária, Contos de Inverno, que surgiu em 1942. Uma das características das obras de Karen Blixen é a sensação de que o leitor está ouvindo um contador de histórias. Ela queria muito reviver nos seus ouvintes, entre aspas, aquele amor primitivo pelo mistério que ela tinha encontrado no seu público africano, que ela sentia ser como o público teria ouvido, quem sabe, as histórias de Homero, as lendas e contos do Antigo Testamento, as Mil e Uma Noites e as sagas, elementos da literatura escandinava que todos sabemos habilmente foram costurados para a posteridade e é um grande legado da literatura nórdica para a literatura mundial. Ela tentou despertar o sentido do mito e, com o mito, o sentido da grandeza trágica do homem que, na cabeça dela, ela havia perdido. 15 anos depois de Contos de Inverno, Karen Blixen publicaria Os Últimos Contos, de 1957, contendo algumas das suas melhores histórias e contos. Esse volume inclui o primeiro conto do Cardeal, que é uma excelente defesa da arte de Karen Blixen e também uma crítica ao naturalismo escandinavo. Em 1958 vai aparecer Anedotas do Destino, e seu último livro, Sombras na Relva, de 1961, é como se fosse um apêndice ao Fora da África. Karen Blixen foi a primeira escritora dinamarquesa a alcançar fama mundial desde Hans Christian Andersen e o filósofo Søren Kierkegaard. A sua influência na literatura dinamarquesa foi muito forte na década de 1950, quando, através dos seus contos,
e do seu contato carismático pessoal, ela serviu de fonte de inspiração para muitos autores, principalmente os mais jovens, que buscavam formas de se expressarem. A escritora morreu em 6 de setembro de 1962. No nosso último encontro dessa série, Damas da Literatura Escandinava, vamos fazer uma comparação entre a literatura do ontem e de hoje na Escandinávia. Primeiro vamos falar de Sigrid Undsen e, na sequência, de Jacobsen. Vamos fazer uma comparação desses dois textos, dessas duas autoras, para verificar o quanto a literatura escandinava evoluiu no sentido literário, estético, mas principalmente a literatura feminina escandinava se modificou, apresentando essas damas extraordinárias. Sigrid Undset foi uma escritora que também recebe o Prêmio Nobel de Literatura em 1928 e também foi proeminente no realismo norueguês moderno. Muita gente quer entender o porquê de tantas autoras dinamarquesas, norueguesas, enfim, escandinavas, receberem prêmios de literatura. Ela nasceu na Dinamarca, mas cresce numa comunidade de funcionários públicos e intelectuais em Kristiania, como filha do conhecido arqueólogo norueguês Ingvald Martin Undset. Após um breve treinamento comercial, ela vai encontrar um emprego como secretária. Aos 27 anos, viaja para Roma com uma bolsa de estudos e conhece o marido, o pintor Anders Svarstad. Ela vai se divorciar dele em 1924, após 12 anos de casamento, e se converte ao catolicismo no mesmo ano. Os católicos veneram muito a obra da Undset. De 1935 a 1940, ela foi presidente do Sindicato dos Autores da Noruega, até ser forçada a fugir para os Estados Unidos em função das suas atividades de resistência contra os nazistas. Em 1945, ela voltou para sua casa, que estava completamente arrasada. Era a vida depois do final da Segunda Guerra Mundial, perdão. Sigrid Undset fez a sua estreia na literatura em 1907, o seu romance sobre o casamento Fru Martha Ulie, seguido por Den Ytterligare Amero, de 1908, onde ela faz uma descoberta muito forte quando publica seu romance de 1911, Jenny, falando de uma jovem artista que exige muito não só da arte, mas também do amor e também de si mesma, né? O que não é menos importante. Vários textos da Undset, como Varen, de 1914, suas coletâneas de contos de 1917, 1918 e as suas obras subsequentes, mostram os momentos dessa escritora como mãe e como dona de casa, e como isso poderia impactar na visão do feminino em pleno despontar do século XX. As obras de Sigrid Undset abrangem um amplo espectro e incluem romance contemporâneo, análise psicológica profunda das mulheres modernas, o grande conto histórico da maternidade, do desejo e, claro, biografia religiosa. Ela tem importantes textos hagiográficos que são venerados pela religião católica. Depois, na segunda metade do nosso último encontro, vamos conhecer Dorthe Rummenschov Jacobsen, ou Dorthe Jacobsen, uma escritora contemporânea. Ela cresceu na localidade de Vendsyssel, um distrito tradicional ao norte da Dinamarca, na região da Jutlândia, e depois de vários anos mudando de casa, vivendo no exterior, se casa e desenvolve muita raiz na localidade de Tai, que fica perto do Mar do Norte. E ali ela começa como professora, mas passava boa parte do tempo livre lendo e escrevendo textos, histórias e contos de detetive, tanto em dinamarquês quanto em inglês. Alguns dos escritores que ela diz se inspirar são P.D. James e Ruth Handel. Vários dos romances dela são romances policiais tradicionais, não necessariamente thrillers, mas alguns críticos provavelmente vão dizer que as duas obras do início da carreira dela são thrillers psicológicos, mas a escritora não concorda muito com essa classificação. O fato é que ela vem produzindo, em pleno início da década de 10 e de 20 do século XXI, vários textos que ganharam renome internacional. E uma das grandes peculiaridades
dessa escritora é a facilidade com que a Dorothy Jacobsen publica textos exclusivamente online. Poucos foram suas obras publicadas em papel, realmente mostrando que as damas da literatura escandinava, desde a mais antiga até a mais moderna, não estão para brincadeira no quesito divulgação de sua obra, representatividade de sua época e, acima de tudo, um olhar para o feminino e para essa literatura de grande importância e visibilidade. Pouquíssimo estudada, principalmente em língua portuguesa, então fica o nosso convite. Venha conosco. Damas da Literatura Escandinava. É uma produção Delphos Play.